com esta confiança. Cantamos então. Jesus Cristo, ontem neste cântico é que quando dizemos eternidade, realmente a música vai ficar mais comprida, está bem? Portanto, a eternidade será grande. Cantamos então uma última vez, todos juntos. E Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Isso mesmo, muito bem, muito obrigado. E agora terminamos o nosso ensaio com o cântico da entrada. Vou fazê-lo uma vez. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra. Aclamai a Deus com brados de alegria. Quem souber pode já cantá-lo comigo. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra. Aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Então cantamos também. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra. Aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Então combino convosco que cantaremos desde o início todos juntos este cântico, depois farei a estrofe e voltamos a cantar o refrão. Muito obrigado. Recordo ainda que durante a nossa celebração devemos ter as máscaras colocadas, tapando bem o nariz e a boca. Desejo a todos uma boa celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Saúdo-vos a todos que hoje vos fazeis peregrinos de Fátima e também a vós que nos acompanhais, onde quer que estejais, seguindo a transmissão desta celebração.
continuamos a celebrar o tempo do Natal, continuamos a olhar para esse mistério maior da nossa fé, que é a encarnação do Filho de Deus no ventre da Virgem Maria e o seu nascimento para nós. Disponhamos os nossos corações para o acolhermos. Temos o testemunho do sangue na Eucaristia. Deixemos-nos lavar, purificar, reconheçamos-nos pecadores e invoquemos a sua misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Concedei, Deus omnipotente, que o nascimento do Salvador do mundo, revelado aos magos por meio de uma estrela, se manifeste e cresça em nosso espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não só com a água, mas com a água e o sangue. É o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. São três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três estão de acordo. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus consiste naquele que Ele deu de seu Filho. Quem acredita no Filho de Deus tem em si mesmo este testemunho. Quem não acredita em Deus considera-o um mentiroso
porque não acredita no testemunho dado por Deus acerca de seu Filho. E o testemunho é este: Deus deu-nos a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevo-vos estas coisas para saberdes que tendes a vida eterna, vós que acreditais em nome do Filho de Deus. Palavra do Senhor. Jerusalém, louva o teu 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 Senhor. Glorifica Jerusalém, ó Senhor. Louva Sião, o teu Deus. Ele reforçou as tuas portas e abençoou os teus filhos. Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém, louva o teu Senhor. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e saciou-te com a flor da farinha. Envia à terra a sua palavra, corre veloz a sua mensagem. Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém, louva o teu Senhor. Revelou a sua palavra a Jacó, suas leis e preceitos a Israel. Não fez assim com nenhum outro povo, a nenhum outro manifestou os seus juízos. Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém, louva o teu Senhor.
Proclamava o Evangelho do Reino e curava todas as doenças entre o povo. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus em certa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Ao ver Jesus, caiu de rosto por terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão e tocou-lhe, dizendo: Eu quero, fica curado. E imediatamente a lepra o deixou. Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas acrescentou: Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou para lhes servir de testemunho. Cada vez se divulgava mais a fama de Jesus e reuniam-se grandes multidões para o ouvirem e serem curados dos seus males. Mas Jesus costumava retirar-se em lugares desertos para orar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, vós todos que aqui estáis, vós também que nos acompanhais, onde quer que estejais, a palavra deste dia, quase a concluir o tempo de Natal, no próximo domingo já é a festa do batismo do Senhor, que conclui este ciclo litúrgico. A palavra de hoje dizia, apresenta-nos Jesus em relação com um homem leproso. Um homem leproso que, do fundo da sua lepra, deixai dizer assim, do fundo da sua lepra, sendo a lepra, significando a lepra o que significava, porque para além de ser uma doença, era visto como um sinal do desfavor divino, era uma doença que, por ser infecciosa, levava ao afastamento, à exclusão daqueles que padeciam dela. Era uma doença total. Correspondia a um estado de completa indigência. Era uma das expressões máximas da fragilidade humana e manifestava-se e vivia-se de modo muito dramático por aqueles que passavam por ela, que sofriam de lepra. Nós hoje, a viver o que estamos a viver, os cuidados que temos que ter, as distâncias que temos que manter, as máscaras que temos que usar, os testes e as vacinas e tudo isto,
nós vamos nos percebendo como uma doença pode ser uma realidade que se impõe com força de totalidade. E ao vermos os números, os casos que crescem, aqueles que morrem, aqueles que ficam a sofrer porque perderam, tudo isto que nós estamos a viver pode ajudar-nos a ir ao encontro daquilo que vive este homem que se volta para Jesus do fundo da sua lepra e diz: Senhor, se quiseres podes curar-me. E podemos então valorizar o gesto de Jesus e as palavras que Jesus diz. Jesus estendeu a mão e tocou-lhe, dizendo: eu quero, fica curado. Jesus estendeu a mão e tocou-lhe. Tocou-lhe. Tocou no leproso, sendo que a lepra significa tudo isto que vimos e muito mais. Jesus tocou-lhe, estendeu a mão e tocou-lhe. E este movimento de Jesus, estendendo a mão e tocando-lhe, curando, afirmando a sua vontade, eu quero, fica curado, nestas poucas linhas podemos ver uma síntese daquilo do mistério que temos vindo a celebrar ao longo destes dias do tempo do Natal. Este estender a mão de Jesus corresponde ao fazer-se homem da parte de Deus. Corresponde à decisão eu quero. Deus quer salvar o homem e quer salvar o homem de uma maneira total. Ao dar este sinal, curando este leproso, pouco mais que no início da sua vida pública, Jesus está a dizer, está a manifestar e está também a pronunciar qual é o sentido da sua vinda, da sua encarnação, do facto de Deus nele ter assumido a nossa humanidade com toda a fragilidade que a nossa humanidade pode experimentar no que ao sofrimento diz respeito. Em Jesus, Deus vem tocar a nossa humanidade ferida, excluída, magoada. Deus vem tocar a nossa carne, esta carne na qual nos sentimos adoecer, na qual nos vemos a envelhecer, esta carne que nós somos, frágil, precária, contingente, temporária. Jesus toca, estende a mão e toca e diz: quero, eu quero, fica curado. E este fica curado remete-nos para o acontecimento da Páscoa, que é o horizonte para interpretarmos todas as coisas nos Evangelhos, na própria vida. Só a Páscoa de Cristo nos oferece um horizonte para interpretarmos e descobrirmos o sentido de tudo aquilo que vivemos, do que é bom e do que é mau, do que é fácil e do que é difícil, das tristezas e das alegrias, dos desesperos e das esperanças. Quero, fica curado. Quer dizer, não o que eu quero, mas o que tu queres, Pai. Quero, é o mesmo querer, eu quero. E entregou-se sobre a cruz. E tudo isto para quê? Vale a pena ir à primeira leitura que ouvimos, aquele excerto da primeira epístola de João, e aquilo que João diz que apresenta como razão para escrever tudo o que escreve e que nós ouvimos, é a razão pela qual Deus se fez homem em Jesus Cristo, desta maneira, para tocar a nossa carne ferida. Escrevo-vos estas coisas para saberdes que tendes a vida eterna. Para saberdes que tendes a vida eterna. Jesus veio para nos dar a vida eterna. E nestes tempos que estamos a ver, tão marcados pela morte, tão ameaçados que estamos,
a ver morrer tantos à nossa volta, porventura tantos que nos são queridos. Neste tempo tão marcado deste modo, é fundamental olhar para a encarnação redentora, para o facto de Deus se ter feito homem em Jesus, percebendo qual é a finalidade, que tenhamos a vida eterna. E se experimentamos a doença como uma coisa total que se nos impõe e nos envolve e nos toma interiormente até, se a nossa fé, vós que acreditais no nome do Filho de Deus, se a nossa fé em Jesus Cristo for também uma adesão total da nossa existência, então este peso totalitário da doença nunca nos possuirá, nunca terá poder sobre nós, ainda que venhamos a padecer dela. Mas em nós há um princípio maior, mais poderoso, mais forte. Quem é o vencedor do mundo? A doença é coisa do mundo. Quem é o vencedor do mundo? Perguntava João. Senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus. Se acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, nada neste mundo nos pode vencer. Porque acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus é receber em si a vida eterna, é tê-lo em si, na pessoa do Espírito, um dos testemunhas, juntamente com a água e o sangue. E quem vive a partir da sua fé em Jesus Cristo, que é esta relação de união, que é esta relação de comunhão íntima, sustentada pelo Espírito Santo e alimentada pelos sacramentos, pela água do batismo, pelo sangue da Eucaristia, quem vive deste modo, quem vive a partir desta união, vence o mundo, tem o mundo vencido e vive desde já a vida que é um modo de vida, um modo de existência que é eterno, que é pleno. E por muito que sejamos tolhidos e magoados por fora e por dentro, temos a vida eterna. Já vencemos o mundo, já vencemos a morte. A questão é sermos capazes disto que Lucas diz de Jesus. Muita gente à volta dele, os milagres começavam a constar-se, ele dizia coisas que as pessoas queriam ouvir, muita gente, mas Jesus costumava retirar-se em lugares desertos para orar. Isto é, para sustentar a sua existência na relação com o Pai. Se queremos que todas estas coisas não sejam apenas palavras do Evangelho nunca assumidas ou palavras de um pregador mais ou menos inflamado, nada substitui seguir Jesus nestes lugares desertos para orar, para viver uma relação íntima de comunhão com Deus. Só a partir daí. Senão, sem isso, sem a vida sacramental e esta vida de silêncio oculto que nos garante, que nos faz fazer a experiência do Espírito que nos habita e nos dá a conhecer que somos vencedores do mundo e que temos desde já a vida eterna. Sem isto, qualquer lepra, todas as lepras, estamos expostos a todas as lepras, a toda a lepra, as do corpo e as da alma, deixai de ser deste modo simples. Mas nós temos a vida eterna. E esta é a grande alegria, esta é a grande fonte de felicidade que ao contemplarmos os mistérios do Natal, no horizonte da Páscoa de Cristo, eu quero, ao contemplarmos tudo isto, esta é a grande fonte da nossa serenidade, da nossa paz, até, por mais duros que sejam os tempos, da nossa felicidade. Peçamos a Deus este dom para nós e para todos.
Irmãos, Jesus proclamava o Evangelho do Reino e curava todas as doenças entre o povo. Peçamos-lhe com grande confiança: escutai, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Escutai, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Para que a Igreja, que anuncia Jesus Cristo, o ofereça ao mundo como o melhor remédio para o curar dos males que o afligem, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Para que os homens e as mulheres do nosso tempo não vivam como se Deus não existisse, nem se fechem à busca da verdade, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Para que os cristãos imitem a Jesus, seu Mestre, que trabalhou para o bem da humanidade, mas recusou todas as formas de prestígio, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Para que a sociedade civil aprenda de Jesus a oferecer o que tem de melhor em suas mãos, aos leprosos, aos deficientes e aos incuráveis, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Para que a palavra recebida do Senhor recorde a cada membro desta Assembleia que só em Deus está a vida e a verdade, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Escutai, Senhor Jesus, a voz da Igreja e concedei-lhe o Espírito Santo, o dom de Deus, para que dê sempre testemunho da verdade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em Cristo, luz do mundo, revelastes hoje a todos os povos o mistério da salvação e, manifestando-o na nossa natureza mortal, nos renovastes com o esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance.
Communion shall be received in the hand only. Ao desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Jesus Cristo, ontem e hoje por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje por toda a eternidade. Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos decretos, para ser fiel até ao fim. Dai-me entendimento para guardar a vossa lei e para cumprir de todo o coração. Jesus Cristo, ontem e hoje por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje por toda a eternidade. Conduzi-me pela senda dos vossos mandamentos, pois nela estão as minhas delícias. Inclinai o meu coração para as vossas ordens e não para o vil interesse. Jesus Cristo, ontem e hoje por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e
vestido de esplendor, desde o teu nascimento. És príncipe, vestido de esplendor, desde o teu nascimento. A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste, nos esplendores da santidade. Antes da aurora, como orvalho, eu te gerei. És príncipe, vestido de esplendor, desde o teu nascimento. Oremos. Deus de infinita bondade, que pela participação neste sacramento vindes ao nosso encontro, fazei-nos sentir os teus frutos de santidade, para que o dom recebido nos disponha a recebê-lo cada vez melhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faça agora a benção dos objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caríssimos, vós que aqui estáis, vós que nos acompanhais, temos a vida eterna. Não a deixemos escapar. Não permitamos que nada no mundo nos vença. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, temos a vida eterna. Pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, de que o Espírito interiormente nos dá testemunho, nós, os batizados, que nos alimentamos na Eucaristia, a água e o sangue. Temos a vida eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças